Há um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Não é quando você diz algo extraordinário, nem quando demonstra perfeição ou obediência. É quando você faz algo que ativa, nas profundezas do inconsciente dele, uma certeza. Nesse instante, sem que você perceba, ele decide se o futuro dele pode ou não ser ao seu lado. O que será esse isso? Por que uma única atitude, aparentemente simples, pode pesar mais que palavras, promessas ou beleza? A resposta está nas camadas ocultas da psique humana, onde se desenrolam os dramas mais profundos da conexão, do desejo e da escolha. Este vídeo não fala sobre truques ou manipulações. Ele mergulha no que há de mais autêntico, o momento em que você se torna espelho, portal e desafio. Se você já sentiu que algo invisível definiu tudo, escreva nos comentários. Eu escolho me conhecer primeiro. Para compreender por que um homem decide seu futuro com você, a partir de uma única ação, precisamos mergulhar nos fundamentos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Segundo Jung, o ser humano não age apenas com base em lógica ou desejo consciente. Suas escolhas mais profundas são movidas por arquétipos, sombras e projeções que operam silenciosamente no inconsciente. Quando você faz aquilo, essa ação que desperta nele uma decisão definitiva, você está, na verdade, ativando uma imagem arquetípica que já existe dentro dele. Pode ser o arquétipo da ânima, que representa a figura feminina interior do homem, sua sensibilidade, intuição e abertura emocional. Ao tocar esse aspecto, você não está apenas interagindo com ele racionalmente, mas se conectando com sua psique mais profunda. A maneira como ele reage a essa atitude também está ligada à sombra, os aspectos dele mesmo que ele nega, evita ou projeta em você. Se sua ação o confronta com algo que ele não integrou em si, ele pode rejeitar, se afastar ou, ao contrário, sentir que encontrou alguém que o compreende em um nível visceral. Esse momento é, muitas vezes, o gatilho que inicia ou bloqueia o processo de individuação, o caminho de autoconhecimento e integração de todos os aspectos da personalidade. Quando você age de forma autêntica, consciente de seu valor e de seus limites, você convida o outro a fazer o mesmo. E aí, ou ele se alinha, ou se afasta, não por escolha racional, mas porque seu inconsciente leu em você um reflexo que o desafia ou o acolhe. É assim que, num instante aparentemente comum, uma decisão definitiva acontece. Existe um momento em que algo profundo acontece dentro de um homem. Não é visível a olho nu, não tem explicação lógica, mas ele sente, como um sussurro vindo das profundezas, que encontrou algo familiar, algo que ressoa. Esse momento não acontece porque você corresponde a uma lista de expectativas externas, mas porque, de forma quase mágica, você toca o arquétipo da ânima que vive dentro da psique dele. Na teoria junguiana, a ânima é a representação do feminino interior do homem, uma figura simbólica composta por tudo aquilo que ele associa ao mistério, à emoção, à sensibilidade, à intuição e à alma. Esse arquétipo é construído ao longo da vida por meio das experiências com figuras femininas, especialmente a mãe, mas também com todas as mulheres que marcaram seu desenvolvimento emocional e afetivo. Ao longo do tempo, essa imagem feminina interior se torna uma lente inconsciente através da qual ele percebe as mulheres no mundo externo. E é justamente essa lente que, em um instante preciso, pode ser ativada. Quando uma mulher age de forma que ressoa com a ânima de um homem, ela não está apenas se comunicando com ele no plano do consciente. Ela está sendo reconhecida por uma parte profunda, quase mítica, do seu inconsciente. Isso não significa que você deve tentar ser o que ele espera. Pelo contrário, quanto mais autêntica você for, mais chances existem de que sua essência genuína ative essa conexão. Não se trata de performar feminilidade, mas de expressar aquilo que em você é visceral, verdadeiro, nu. É esse tipo de presença que quebra defesas e faz com que o inconsciente dele sinta: eu a conheço. Mas é importante entender que essa ativação não é garantia de permanência. O reconhecimento da ânima é apenas o primeiro portal. É como se uma porta se abrisse para ele ver possibilidades que antes estavam ocultas. Ele pode se sentir inspirado, vulnerável, encantado
ou até ameaçado por essa experiência. Tudo depende do grau de maturidade emocional e psicológica que ele alcançou. Alguns homens, ao reconhecer essa figura interna projetada em uma mulher real, se sentem chamados a aprofundar o relacionamento consigo mesmos e com a parceira. Outros, no entanto, entram em conflito. Afinal, a ânima também carrega aspectos sombrios. Ela não é apenas musa, mas também confrontadora. Essa ativação profunda acontece muitas vezes por meio de pequenos gestos. Um silêncio firme diante de uma provocação, um olhar que não pede aprovação, uma palavra dita com clareza que não busca agradar. Em outros momentos, surge da sua entrega emocional verdadeira, da sua capacidade de se emocionar, de sua vulnerabilidade sem vitimização. São nesses fragmentos de presença autêntica que o inconsciente masculino lê algo familiar e essencial, algo que estava faltando e que agora se manifesta diante dele. O mais fascinante é que essa ativação não depende do tempo de convivência, nem da intensidade da paixão inicial. Pode ocorrer nos primeiros minutos de uma conversa ou após anos de convívio. Tudo depende do seu estado interior, da sua conexão com seu próprio feminino profundo. Quando você está integrada com a sua própria essência, com sua intuição, seus ciclos, sua clareza emocional, você naturalmente se torna espelho para a ânima dele. E nesse reflexo, ele começa a se ver de outra maneira. É nesse instante, quando ele sente que foi tocado em um nível que transcende o ego, que a decisão começa a se formar. Ainda que ele não verbalize, algo dentro dele já percebeu que sua presença não é comum. E se ele estiver pronto, ele vai querer se aproximar, descobrir mais, permanecer. Não porque você o convenceu de nada, mas porque você despertou nele o que estava adormecido. A autenticidade feminina exerce um papel transformador na vida de um homem, especialmente quando se trata da jornada de individuação. O processo descrito por Jung como o caminho para a totalidade, em que o indivíduo busca integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que foram negadas, reprimidas ou projetadas. Quando uma mulher se posiciona no mundo a partir de sua verdade interior, ela se torna não apenas presença, mas também espelho e catalisadora de mudanças profundas na psique masculina. A autenticidade não é sinônimo de perfeição nem de força constante. É, antes de tudo, a expressão sincera do que se é, sem máscaras, sem apelos, sem a necessidade de se moldar ao que o outro deseja ver. Esse estado de ser tem um impacto visceral em qualquer relação, mas especialmente na forma como um homem percebe e sente a mulher diante dele. Quando ele se depara com alguém que não se contorce para caber nos moldes da aprovação externa, ele é confrontado com a própria fragilidade de seus padrões. A presença de uma mulher inteira, que não teme seus próprios limites, que se comunica de forma clara e que sustenta sua identidade com firmeza e leveza, coloca em xeque as imagens superficiais que ele possa ter projetado. Nesse momento, algo se quebra e algo mais essencial começa a emergir. Ele não está mais diante de um ideal inatingível ou de uma figura moldada para agradar, mas sim diante de um ser humano real, vivo, íntegro. E é essa integridade que toca o que há de mais adormecido nele. Jung afirmou que a individuação masculina exige o confronto com a própria ânima, e isso só é possível quando ele é desafiado a sair da idealização e a lidar com o feminino real, em toda a sua complexidade e poder. O mais fascinante é que a autenticidade feminina convida o homem a se responsabilizar por suas projeções. Quando você não assume o papel de mãe, salvadora, menina boazinha ou mulher perfeita, você devolve a ele o peso de suas fantasias. Ele é obrigado, então, a enxergar que aquilo que sente vem dele. Não é você quem está provocando determinada emoção, mas a maneira como ele a lê. E nesse espelho limpo, ele se vê. Pela primeira vez, talvez, ele percebe que não está apaixonado por você, mas pela imagem que criou sobre você. E essa desilusão, que num primeiro momento pode ser desconfortável, é essencial para que ele avance em sua própria jornada de autoconhecimento. A mulher autêntica, portanto, não apenas inspira, ela revela. E essa revelação pode ser assustadora. Alguns homens, ao se depararem com essa força, sentem medo.
Não estão prontos para lidar com uma parceira que não precisa deles para se validar. Outros, porém, sentem-se finalmente vistos. Pela primeira vez, encontram alguém que não quer controlá-los, curá-los ou domesticá-los, mas sim caminhar ao lado, em liberdade e consciência. E essa é a base para um vínculo verdadeiro. A individuação não acontece no isolamento. Ela se dá nos encontros, nos atritos, nos espelhos vivos que o outro representa. Quando você é você mesma, sem pedir desculpas por isso, você convida o outro a fazer o mesmo. E se ele aceitar esse convite, a relação deixa de ser um campo de batalha de egos e se transforma em um espaço de crescimento mútuo. Mas se ele não estiver pronto, a sua autenticidade será vista como ameaça. E é nesse ponto que ele decide: permanecer ou partir, construir um futuro real ou retornar à ilusão do controle. Portanto, nunca subestime o poder de ser quem você é. A verdade que você carrega é a chave que pode abrir ou fechar caminhos na alma dele, não para manipulá-lo, mas para revelar quem ele está pronto para ser. Dentro da teoria junguiana, a sombra representa tudo aquilo que um indivíduo recusa em si mesmo. São os impulsos, traços, emoções e lembranças que o ego considera inaceitáveis e, por isso, empurra para o inconsciente. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas se oculta. E mais cedo ou mais tarde, ressurge nas relações mais íntimas, especialmente quando se está diante de alguém que desperta sentimentos profundos. A presença de uma mulher autêntica pode funcionar como um espelho que, sem querer, revela ao homem exatamente o que ele evitou ver em si por toda a vida. Esse reflexo involuntário é poderoso, mas também perigoso. Quando você se posiciona com verdade, não suaviza sua luz, nem se adapta para caber em expectativas pequenas, você obriga o outro a se deparar com a própria contradição. Se ele diz querer uma mulher forte, mas só se sente seguro com submissão, sua firmeza o confronta. Se ele busca profundidade, mas teme ser visto de verdade, sua vulnerabilidade escancara a superficialidade das defesas dele. E é nesse exato ponto que algo dentro dele começa a reagir. Não contra você, mas contra o que sua presença simboliza, um convite à integração da própria sombra. A primeira reação costuma ser resistência. Ele pode tentar invalidar suas emoções, minimizar sua percepção, acusá-la de exagero ou até mesmo projetar em você os aspectos que não quer assumir como seus. Se ele sente insegurança, pode acusá-la de ser controladora. Se sente desejo e não consegue lidar com isso, pode chamá-la de provocadora. Tudo aquilo que ele não aceita em si será, inconscientemente, jogado sobre você como uma forma de manter intacta a imagem que tem de si mesmo. Essa é a dinâmica clássica da projeção da sombra. Contudo, esse não é um sinal de fracasso da relação. É, na verdade, o início da possibilidade de uma transformação real. Quando um homem começa a projetar suas sombras, ele está, ainda que inconscientemente, em contato com conteúdos reprimidos. A questão é, ele está pronto para reconhecê-los como seus ou continuará culpando o externo? Sua resposta a essa crise define o futuro. E é aqui que entra o momento decisivo que o título propõe. Sua reação diante desse espelho pode determinar se ele escolhe crescer ou fugir. Muitas mulheres, ao perceberem essa projeção, entram na armadilha de tentar se justificar, se moldar ou suavizar suas verdades para aliviar o desconforto do outro. Mas isso só reforça a dinâmica de negação. Quando você permanece centrada, firme em sua clareza, sem agressividade, mas sem concessões ilusórias, você dá a ele uma escolha real. Ou ele encara sua sombra e começa a se integrar, ou ele se afasta, rejeitando o processo que você involuntariamente iniciou. Esse afastamento, quando ocorre, não é culpa sua. É apenas o reflexo da incapacidade dele de sustentar o próprio desconforto. O problema não está em você ter revelado demais, mas no fato de que ele ainda não é capaz de olhar para dentro sem medo. Por outro lado, se ele permanece, mesmo diante da tensão, se escolhe a honestidade, a escuta e a vulnerabilidade, significa que você o ajudou a dar um passo raro, admitir que há partes dele que precisam ser resgatadas. E esse é um ponto-chave. Jung dizia que a sombra, quando integrada,
se transforma em fonte de vitalidade, criatividade e força interior. Ou seja, quando um homem aceita o desconforto que você provoca como sinal de crescimento e não como ameaça, ele começa a se tornar mais inteiro. Ele se fortalece, amadurece e se liberta. E essa libertação só é possível porque você ousou ser espelho, mesmo sem saber, mesmo correndo o risco de ser rejeitada. Portanto, quando sua presença revela no outro o que ele não quer ver, lembre-se, esse é um privilégio raro e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Você não é responsável por curá-lo, mas por permanecer verdadeira. E é essa verdade que, no fim, o fará decidir, conscientemente ou não, se está pronto para o futuro ao seu lado ou se ainda precisa caminhar sozinho. Toda relação significativa chega a um ponto de inflexão. Não importa quão intensa tenha sido a conexão inicial, quantas afinidades foram descobertas ou quantos planos foram sussurrados. Chega o momento em que a fantasia perde força e a realidade da presença do outro exige uma decisão: integrar ou fugir. É nesse ponto que muitos homens escolhem, mesmo sem dizer em voz alta, o futuro que terão, ou não, ao lado de uma mulher. A psicologia analítica nos ensina que a integração de conteúdos inconscientes é dolorosa. Ela exige confronto com o ego, renúncia à zona de conforto e disposição para acolher aquilo que, até então, foi ignorado ou rejeitado. Quando uma mulher desperta nele aspectos que estavam adormecidos, como emoções reprimidas, fragilidades encobertas, desejos conflitantes ou verdades negadas, ela não está apenas gerando impacto emocional. Ela está oferecendo uma oportunidade rara, o encontro dele com ele mesmo. Essa oportunidade, no entanto, não é sempre bem recebida. Para alguns homens, esse espelho é intolerável. Eles sentem que estão perdendo o controle, que estão sendo vistos de forma excessiva, que suas camadas protetoras estão sendo dissolvidas. A presença de uma mulher íntegra, que não negocia sua essência, pode ser sentida como invasiva, não porque ela force algo, mas porque ela existe com clareza. E para quem vive no mundo da evitação, da performance e do controle, essa clareza é um risco. Por isso, muitos fogem. Fogem sem dizer, com silêncios prolongados, com desculpas frias, com distrações. A fuga é, muitas vezes, menos sobre a mulher e mais sobre o que ela revela. Outros, porém, ainda que assustados, decidem ficar. Não porque é fácil, mas porque reconhecem que algo mais verdadeiro está acontecendo. Sentem que a relação não é apenas um espaço de prazer ou companhia, mas um território de transformação. Esses homens, mesmo imperfeitos, começam a se abrir ao processo de individuação. Começam a se perguntar quem realmente são, o que querem de fato, o que precisam abandonar para crescer. E essa jornada, por mais desafiadora que seja, os torna mais presentes, mais conscientes, mais inteiros. Esse é o momento da escolha. Uma escolha que não é feita com palavras bonitas nem com promessas românticas. É feita em ações sutis. A disposição de olhar nos olhos e dizer o que sente, a coragem de admitir um erro, o esforço para escutar sem se defender, o interesse genuíno por entender a mulher que está diante dele, não como um objeto de desejo, mas como um ser humano complexo. É assim que ele começa a construir um futuro real. Um futuro que não é uma projeção idealizada, mas uma construção viva, em constante transformação. Mas para que essa escolha aconteça, é preciso que você também esteja inteira. Sua presença precisa ser firme, mesmo diante da dúvida. Sua verdade precisa ser dita, mesmo diante do medo de perdê-lo. Você não pode e não deve se tornar menor para que ele fique. A decisão dele só terá valor se for feita diante da sua totalidade. Qualquer escolha feita em cima de concessões artificiais é uma escolha feita sobre uma ilusão. E ilusões, cedo ou tarde, desmoronam. A fuga, quando ocorre, não é derrota. É revelação. Mostra que ele ainda não está pronto para o tipo de vínculo que você representa. E aceitar isso, sem rancor, é também um ato de individuação. É reconhecer que nem todos estão preparados para viver um amor que exige presença real. Por outro lado, quando ele decide integrar, quando fica, encara, se transforma, você não se torna prêmio,
mas parceira de jornada. E essa jornada, com todas as suas dores e revelações, é o que sustenta um vínculo verdadeiro. Portanto, o momento em que ele decide o futuro ao seu lado não é aquele em que diz "eu te amo", mas quando, diante da tensão entre fuga e permanência, escolhe crescer, escolhe integrar o que você desperta nele, escolhe, enfim, ser inteiro, ao seu lado e por si mesmo. Em cada encontro verdadeiro, há mais do que atração, palavras ou afinidades. Há espelhos sendo ativados, sombras sendo expostas e arquétipos sendo chamados à tona. Quando uma mulher ousa ser inteira, ela se torna mais do que uma companhia. Ela se torna um convite à transformação. E é exatamente nesse espaço silencioso entre o que ela revela e o que ele está disposto a ver que a decisão acontece. Não é uma escolha racional, nem sempre é verbalizada, mas é definitiva. Ele decide se vai caminhar ao seu lado ou recuar para o conhecido. E essa escolha nasce do impacto que sua verdade causa dentro dele. A sua presença, quando autêntica, é um portal. Não se trata de agradar, convencer ou prender ninguém. Trata-se de permitir que quem estiver pronto atravesse, e quem não estiver, que siga o próprio tempo. Se esse conteúdo te tocou, se você reconhece essa verdade em suas vivências, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui mergulhamos além da superfície para entender a alma humana. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está na tela. Ele pode ser exatamente o próximo passo da sua jornada. A verdadeira conexão começa com quem escolhe se enxergar primeiro.